A paz do Senhor, queridos. Eu queria fazer esse vídeo, produzir esse vídeo, para falar sobre uma questão que é muito comentada, discutida, né? Pessoas ficam, né, nessa dúvida no coração. Por que Davi e Saul, né? Qual foi o crime maior? Qual foi o pecado maior? De Saul ou de Davi? Por que Deus rejeita Saul, mas perdoa Davi? Eis a questão, né? As pessoas perguntam muito isso. E ao longo da minha vida como professor, eu dando aula, as pessoas me perguntam: professor, por quê? Por que se o pecado de Davi foi tão tenebroso, né? Qual é a diferença? Saul faz um sacrifício. Ele não era sacerdote, não podia. Ele não espera por Samuel. Ele vai e faz um sacrifício em holocausto. Ele não poderia fazer, porque ele era apenas rei. E o seu trono não tinha ainda sido confirmado, pelo que diz a palavra, né? Não esperou por Samuel. Deu 7 dias, Samuel não apareceu, ele se precipitou e fez o sacrifício. E Davi? Qual é o pecado maior? Davi ou Samuel? Aí, tem pessoas, né, que comentam isso e falam, né? Porque não existe pecadinho nem pecadão para Deus. Será que não? No livro de João, né, Evangelho de João, capítulo 19, 10 a 11, Pilatos fala para Jesus que poderia livrar ele. Pô, não sabe que eu posso te livrar ou te crucificar? Não sabe que eu tenho esse poder? Não vai falar nada a seu favor? Jesus fala assim: nenhum poder lhe seria dado se não viesse de cima de meu Pai. Pecado maior cometeu aquele que a ti me entregou. Pecado maior cometeu. Se Jesus fala que existe pecado maior, por que existe pecado menor? Então, existe sim peso em pecado, quantidade, quantitativo. Agora, no termo de punição, a medida é a mesma, mas existe pecado e pecadão. Quem fala com a sua própria boca é Jesus. Aquele que me entregou a ti, maior pecado cometeu. E Davi é um adúltero homicida. E é monstruoso o que Davi faz. É monstruoso, horrível. Ele vai para o palácio, sobe, quando deveria estar na guerra, porque essa foi a proposta do povo. Eu quero um rei. Para que vocês querem um rei? Para que possa guerrear, nos levar à guerra. Davi não estava na guerra. Davi estava onde? À toa. Subiu para o palácio, viu Betseba tomando banho, nua. A desejou, mandou buscar. Quem é? É filho de Urias, a mulher do Urias, o Eteu. E Davi não foi inocente, sabia que era mulher de um soldado. É mulher de Urias. Os servos avisam ele: não, traz. Aí concebe o pecado. Não fica satisfeito. Quando Urias chega, o que acontece? Urias veio trazer as novas da guerra. Joabe manda ele trazer o relatório de guerra. O que estava acontecendo?
E Davi, claro que não acontece assim, não é Bíblia, não está escrito na Bíblia, mas vou conjecturar, vou trazer mais formalidade à história. Aí fala assim, não, esquece a guerra, vem cá. Você já foi na tua mulher lá, cobriu os pés com ela? Porque culturalmente cobrir os pés é ter relação sexual. Cobrir os pés com ela, deitar junto, né? Cobrir o corpo e conceber a relação sexual. Porque já tinha tido relações com Batseba. E a Bíblia não revela, mas podemos conjecturar e entender que essa guerra aconteceu justamente no momento de casamento de Urias. E pelo texto é fácil de interpretar que não houve conjunção carnal entre Urias e Betseba. Porque senão ela já poderia estar grávida e Davi nem está preocupado com isso. Não é isso? Mas não. Vai lá e cobre os pés dele. Não. Vou conjecturar de novo. Não está escrito. Mas eu vou, para vocês entenderem mais o peso da história. Não, Senhor. Como eu vou à guerra, a minha cabeça, a Betseba, como eu vou relacionar-me sexualmente com a minha mulher, quando eu estou vendo meus irmãos morrendo na guerra? Porque a guerra estava quente, muito quente. Tanto é que Urias, Joabe manda Urias vir avisar Davi o que estava acontecendo. O que Davi faz? Não, esquece, depois a gente fala sobre isso. Não está no texto, né? Mas só para vocês entenderem melhor. O descaramento de Davi. Não precisa não. É o seguinte, olha só. Vai cobrir que eu sou... Não, Senhor, não tem como. É mesmo? Então faz o seguinte, vamos fazer uma festa. Aí embebeda Urias. E mais uma vez tem relações sexuais com Batseba. Com Urias embriagado. Depois, no dia seguinte, 2 dias depois, não importa o dia, Davi redige uma carta e manda para Joabe. O que diz na carta? A carta é um edito de morte, prenúncio de morte. Manda Davi uma carta para Joabe, capitão Joabe, falando para ele colocar Urias na frente de guerra. E atrás de Urias, um corpo de soldados, os melhores soldados. Mas quando Urias chegasse na batalha em espada, que tivesse em sangue, o corpo de trás, que deveria proteger o outro pelotão, se afastasse e deixasse Urias morrer. É monstruoso. Qual é a diferença agora? Vocês já ouviram a história? Alguns já conhecem. Qual é a diferença de tudo? Olha a diferença. Qual é a diferença? O Davi chega a ser macabro e monstruoso. E o outro, Saul, desobedeceu, fez sacrifício quando não era para fazer. Mas por quê? Que Davi é perdoado e Saul não. Eis o mistério, né? A minha vontade era nem comentar e não falar, para vocês pesquisar, para vocês buscar. Presta bem atenção. Saul ficou preocupado com o que ele ia perder, materialmente falando, o trono, o poder, a coroa, né? Davi não. Davi me tira a coroa, me tira o trono. Malamasurientelas. Malamasurientelas.
me tira o trono, me tira a coroa, me tira o anel, me tira o poder, me tira tudo. Mas não me rejeite, Deus, meu Pai, não me rejeite. Não retire de mim o teu espírito. Viu a diferença? Davi se arrepende. Se arrependeu. Davi era segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Presta atenção. Quando o povo pede um rei, dá a impressão que quem escolhe o rei é o povo. Mas não. A palavra diz que é Deus que escolhe Saul. Mas que escolha é essa? É segundo o coração de Deus? Não. Não é segundo o que Deus está pensando e querendo? Não. Deus olha o coração do povo, né? E observa e vê que eles querem um rei forte, que desembanha espada, que tem estatura, que vá à guerra. Então Deus olha para o coração do povo e dá ao povo, escolhe Deus um rei e dá ao povo um rei segundo o coração do povo. Mas quando Davi é escolhido, Deus olha para Davi e escolhe Davi segundo o seu coração. Não tinha beleza, nem formosura. Lembra um pouco do Cristo, né? Chove de semblante simples, menino, pastor de ovelhas, mas segundo o coração de Deus. Tanto que Deus escolheu um homem que, ao pecar, mais tenebroso que diz o pecado, se arrepende. Você viu? Então, quando nós erramos, temos que pensar como Davi. Me retire tudo, Senhor, mas não tire de mim o teu espírito. Me perdoa. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.